ele bota 0 para não perder o prazo. Uhum. Não sei se aconteceu com vocês, gente. Ela bota 0. Assim, ela quando era na minha turma de obrigações, ela sempre demorava. Na minha turma ela também demorava, gente. Então, não é de se estranhar. Teve um dia que ela passou mal. Sim, Arthur, tu vai dar morte, né? Pois é, eu não estive no JET passado. A única coisa que tu não deu foi o último slide de domicílio, que é estado da pessoa natural. Tranquilo, então. Gente, eu vou dar então essa parte de estado da pessoa natural, vou fazer umas 3 questõezinhas com vocês, e aí o Arthur vai entrar com morte da pessoa natural, beleza? Só espelhar aqui. E espero... Fala. Não, só ia dizer que eu espero que dê pra citar direito, porque novamente estou doente, então espero que dê pra entender. Pois é. A Tutó até me falou depois, a Thalia sempre me passa as coisas que eles veem. Eu achava que tu sabia e tu, quando tu deu, enfim, achei estranho. Por isso que eu não entendi a mensagem que tu me mandou quinta-feira, não tava batendo com o que a Thalia me passou. Mas enfim, vocês estão vendo? Tá dando pra ver? Então pronto. É, vai ter que ser assim. Ai. Sim, gente. O Arthur, ele falou para vocês, né, da parte do domicílio. Ele deu o domicílio para vocês. Como vocês puderam ver, domicílio segue muito o código, o conteúdo dela todo segue muito o código. Então, leiam o código, que lá explica direitinho. É muito letra de lei. As questões que ela passa em prova, é muito letra de lei. Às vezes é uma palavrinha que muda, que aí, enfim, já bota como errada a questão, bota como certa, enfim. Então, leiam o código para vocês saberem direitinho a letra da lei. Essa parte do estado da pessoa natural, o Arthur deixou só a parte mais simples do mundo para mim, que é essa parte do estado da pessoa natural, que é um conjunto de características que vão qualificar, que vão caracterizar a pessoa natural, né? Nós temos individual, familiar e político. Individual, gente, basicamente são elementos, características que diferenciam, né, individualizam essa pessoa natural. Como, por exemplo, né, cor, idade, sexo, tatuagem. Essas características mais individualistas, elas acabam diferenciando a pessoa natural de outra pessoa natural, entendeu? Então, são questões mais individuais, assim como a definição diz, né? Bem aqui, fala que é individual, que individualiza a pessoa natural. O familiar é basicamente a posição em que você se encontra no seu núcleo familiar. Por exemplo, enfim, Caleb, ele é filho da mãe dele. Caleb, ele é o irmão da... Ele é irmão do Pedro, digamos que ele tem um irmão que se chama Pedro. É a posição que você se encontra, né? Obviamente você vai ocupar várias posições, às vezes, né? Você pode ser neto, filho, irmão, às vezes se você tiver um irmão, sobrinho, tios. É essa posição que você vai representar ali no seu núcleo familiar, ok? E político seria a posição que a pessoa pertence no âmbito social, né? Estrangeiro, nacional.
apátrida, nacional pode ser tanto nato quanto naturalizado, né? E é basicamente isso, essa questão do estado da pessoa natural. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Se tiverem, podem perguntar. Mas é porque realmente é uma coisa muito simples. E assumo que não é o mais importante do conteúdo de domicílio, porque o conteúdo de domicílio que ele é realmente importante é aquela parte inicial que o Arthur já deu para vocês. E aí? Tranquilo? Eu vou passar para a questão, tá bom? A questão ela está relacionada ao conteúdo que vocês viram com o Arthur, principalmente, ok? Então, vamos dando uma relembrada e abram o código, né? Para, se precisarem, vocês darem uma seguida ali no código. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei, é até bom vocês tirarem a dúvida com a Vitória, porque ela que sabe mais desse conteúdo do que eu. Então, ela pode ser até que explique melhor do que eu com as outras palavras que ela utilizar. Então, aproveitem aí. Se tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo que o Arthur deu, senão a gente passa para as questões. Vou dar um minutinho para vocês, viu? Vou respondendo no chat, viu? Para a gente saber qual é o item que vocês acham que é o correto. É porque a Thalia está falando de uma questão 3, mas eu não fiz nenhuma questão não, Thalia, já de passado. Eu deixei essas questões aí para a Vitória fazer mesmo. Eu não fiz nenhuma, não. Talvez você já tenha visto. E agora eu tô confusa se o nome da Thalia é Thalia ou Thalia? Thalia. É Thalia? Uhum. Eu não sei se tu tá falando do domicílio do foro de eleição, que eu falei. É Thalia mesmo, não é Thalia. Thalia. Ótimo. É essa do foro de eleição. Pronto. Mas eu não lembro se tu falou porque eu não tava no dia de passado, eu vi pelos slides. Pronto, eu falei, mas como muita gente ficou com dúvida nisso aí, acho que é boa a Vitória dar uma revisada nisso aí. Dá certo, Vitória? Dá, mas tu que deu, tu nunca dá a revisada, não? De parte é isso aí. Volta aí. Opa. Volta aí. Volta pro último antes do que tu deu hoje. Pera. É esse aqui. Pronto, esse daí do especial. Que é aquele que é feito nos contratos, lembra? Lembra? Sim. Sim, entendi. O voluntário, o voluntário, ele depende da vontade das partes, ele depende da vontade dos indivíduos. Nessa questão do especial, a tua dúvida é em relação a foro contratual, né? Né? Esse daí, se não me engano. Eu não consegui entender o gabarito dela. Eu não entendi por que tá certo e as outras estão erradas. Como assim? Gabarito da onde? Isso aqui é a definição. Como assim, gabarito? Não, é na última questão, na questão 3. É porque tu já viu então as questões, né? Isso. Beleza, então a gente vai vendo aqui as questões e depois, quando chegar na 3, a gente explica melhor. Mas, se eu não me engano, tem explicando lá, mas eu vejo de novo. Sim, questão número 1, né? A gente vai chegar na tua 3, Thalia. Gente, a questão fala, né, que nós devemos assinalar a opção que relaciona
exatamente a pessoa e seu domicílio. Vamos lá. Quem marcou letra A, marcou o item correto, né? Tá aqui, que é o item A. E aí a gente vai para as explicações dos outros para saber por que eles estão errados. Como eu disse, cada explicação tem um artigo, então é porque é realmente letra de lei. Vocês têm que ler, que lá diz tudo direitinho o que é, explicando, e às vezes uma palavra faz a questão estar errada. E é exatamente o que cai na prova de vocês, desse jeito. O item B. O item B, ele diz, quando a pessoa natural ela não possuir residência habitual, o seu domicílio será o lugar do imóvel em que por último ela tem residido. Errado. Olha, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tem residência o local em que ela foi encontrada, né? Vocês viram quarto isso no jet passado. Não tem nada a ver com o lugar do imóvel em que ela, por último, tenha residido. É o local em que ela pode ser encontrada, ok? Isso está no artigo 73. O local em que ela for encontrada. Que a gente relaciona com essa parte daqui, né, galera? Aqui, morador de rua, trabalhador de circos. É exatamente essa parte. É exatamente isso. Letra C. O domicílio necessário do incapaz é o do seu ascendente direto. Nada a ver isso de ascendente direto, nada a ver. É o do seu representante ou assistente. É isso. Artigo 76, parágrafo único do Código Civil. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Letra D. O domicílio necessário do militar do Exército Brasileiro é o da sede do comando ao qual ele esteja imediatamente subordinado. Errado. Artigo 76 fala: o domicílio do militar onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, é a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Eu assumo que eu acho que nas provas de vocês, essa parte de militar, Marinha, Aeronáutica é o que talvez dê mais confusão para vocês, porque, enfim, eu acho que de todos talvez seja o menos palpável, né? Talvez você pensando em uma pessoa no domicílio de um incapaz, você consegue imaginar relacionar diretamente que é representante, ou assistente da pessoa que não tem residência habitual. Você lembra logo de um morador de rua, então de uma pessoa que trabalha no circo. Mas, lendo o próprio artigo 76, ele vai dizer exatamente, vai dar a definição exatamente do que a questão quer. Ou seja, entender tá errado. E o item é... Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ai, gente, desculpa. Tá. Item é... O domicílio necessário do marítimo é o local do primeiro porto em que tocar a embarcação ou, quando se afastar da margem, o último em que houver tocado. Não, né? Artigo 76 fala que o do marítimo é onde o navio estiver onde tiver matrícula. Então, tipo assim, letra de lei fala exatamente isso. E eu botei a lei todinha do 76, tá aqui para vocês. Todinho. Onde estiver matriculado. O local do marítimo é onde o navio estiver matriculado. Pronto. Leiam, sério, leiam muito esse artigo 76. Ele é muito importante. Então, item A. Agora vamos para a segunda questão. Dá um minutinho para vocês pensarem. Já está aqui.
Pronto? Alguém respondeu alguma coisa? Acho que não. Thalia botou... Eu não sei como é que é a pronúncia certa. Botou entender. Ah, Thalia botou entender. A Thalia é muito engraçada. Ela já fez as questões? Bom demais essa vida. Sim, gente. Então, eu vou aqui resolver com vocês, beleza? O item correto é o item D. Primeiro aqui, vamos ver. O domicílio da pessoa natural, essa parte aqui é bem introdutória, a gente vai mesmo para o 1, 2, 3, 4, 5, ok? Domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência provisoriamente. Errado. É com ânimo definitivo, né, gente? A gente até viu aqui, ó. Tá aqui no artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo, porque é exatamente as características do domicílio, né? É a sua vontade de permanecer no local. É onde você pode ser encontrado e essa vontade de permanecer de forma definitiva no ambiente, né? Então, está errado o primeiro. Vamos para o segundo. O domicílio voluntário é aquele que decorre da vontade do seu titular, podendo este escolher onde fixa a residência como definitivo por ato ou vontade própria. Correto, né? A gente já viu isso. Domicílio necessário é estabelecido por lei para o incapaz, o servidor público, militar, marítimo e preso, aquele artigo 76 que a gente viu, né? Corretíssimo também. O domicílio do servidor público será o lugar em que exercer permanentemente suas funções. Corretíssimo também. Artigo 76 também. E o quinto aqui, o domicílio pode ser especificado pelos contratantes nos contratos verbais. Gente, essa parte preferencialmente que ocorre com os contratos escritos, ó. Pera, não precisa ser explicado nos contratos verbais. Exatamente. 78, ó. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. É onde eles vão combinar de poder cumprir ali o contrato, né? Realizar o pagamento, enfim, é ali onde eles vão definir onde vai realizar essa obrigação do contrato. É nos contratos escritos, não são os contratos verbais. E é por isso, basicamente, que o item 5 está errado. Essa parte aqui, gente, olha. Isso aqui, artigo 76. Tudo artigo 76. E isso aqui é o nosso conteúdo. É ler o artigo 76. Para domicílio, eu consideraria o mais importante. Entender, tá ali, está correta. E agora a gente vai para o 3. E última questão sobre o domicílio. Leiam aí rapidinho. Vou dar nos corres aí. Isso é muito fácil. Ó, vamos lá. Facinho esse aqui. José, agente diplomático do Brasil, foi citado no estrangeiro e alegou extraterritorialidade. Vocês viram isso com Arthur. No entanto, José deixou de designar onde tem no país o seu domicílio. Nesse caso, de acordo com as regras previstas no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar que José poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde teve domicílio. Item A. Item A. Isso aqui vocês viram, gente? Deixa eu ver aqui o slide, onde ele fala exatamente disso. Aqui, ó. Ah, tá aqui.
77. O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país seu domicílio, no caso dele, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. É letra de lei, artigo 77. Aí, por ser agente diplomático do Brasil, José será demandado exclusivamente no Distrito Federal? Exclusivamente? Não. A gente viu que pode ser também no último ponto do território brasileiro onde ele teve domicílio, né? Então, não é exclusivamente no Distrito Federal. Como José é funcionário público, tem como domicílio o lugar em que exerce permanentemente suas funções? Não. Neste caso, o foro competente será o do último domicílio de José no Brasil. Está incompleto, né? Pode ser também no Distrito Federal. Como José não possui residência habitual no Brasil, será considerado como seu domicílio o lugar onde foi encontrado? Não. Entendi, Thalia. Não tem nem a explicação, por isso que você deve ter ficado com dúvida, porque não tem explicação aqui. Mas é porque é muito letra de lei, tá? É basicamente o que está escrito no artigo 77. Letra A. Igual o artigo 77. Igual, completinho. Distrito Federal, último ponto do território brasileiro onde ele teve domicílio. Letra de lei. 77. Vocês viram? O artigo 77 também é muito importante, porque ele pode fazer alguma brincadeirinha com vocês, sabe? Pra ver se vocês estão realmente sabendo, casca de banana, essas coisas. E essa questão é uma questão que eu considero muito boa, que é uma questão que pode cair facilmente na prova de vocês. Não desse jeito, né? A Ana Beatriz, ela vê quais são as questões que a gente disponibiliza para vocês, tenta fazer diferente. Mas é uma questão muito boa para pegar vocês, para testar vocês, né? Para ver se vocês estão realmente sabendo. E esse aqui é o artigo 77 todinho. Exatamente. Alguém tem alguma dúvida nessas questões? No conteúdo, no que eu dei, no que o Arthur deu, alguma dúvida? Se vocês não tiverem, o Arthur vai mostrar a pessoa natural agora. Diz aí, Arthur, se tem alguma dúvida. Eu acho que não. Ótimo. Vou parar aqui a apresentação e tu pode começar. Beleza. Tá jóia, Thalia, tá jóia. Vou pegar aqui o slide para vocês. Galera, alguém me confirma aí até que parte de morte civil ela deu? Que parte que ela parou, mais ou menos? Ou se ela já terminou tudo já? Falou de sucessão de bens e começou pessoa jurídica. Beleza. Tá. Beleza. Bom, morte da pessoa natural, vamos começar aqui o conteúdo de boa. A gente viu que a existência da pessoa natural começa, né, com o nascimento. Então, a gente está vendo o início e o fim. E a gente viu que se inicia com o nascimento com vida. E agora a gente vai saber que termina, né, nos casos de morte que existem, né? Existem mais de um tipo de morte, como vocês devem ter visto com a professora, no Código Civil. Então, a nossa personalidade jurídica, pela teoria natalista, começa com a vida e assim termina com a morte. A gente também sabe que tem alguns resquícios, né? Como a gente viu com a Vitória, mas a nossa aptidão
né, de poder exercer os atos da vida civil, obviamente, né, termina com a morte, porque não tem mais como, né? E é justamente o que está no nosso 1.2, que existe alguns resquícios, né, de direito da personalidade, a mesma pessoa morta, né, como direito à imagem, por exemplo, a pessoa não poder ir lá no túmulo da pessoa que está morta e ficar, enfim, descavando, enfim, prejudicando lá toda a estrutura. Então a gente também sabe que continua, mesmo após a morte, alguns resquícios dos direitos da personalidade. E então, eu coloquei no 1.1, gera efeito sobre aquilo que correspondia à sua responsabilidade nos atos da vida civil. Supondo aqui, por exemplo, um pai de algum filho, né? Vocês sabem que o pai, pela lei, ele é o responsável legal, né, do filho, né? Então, se o filho, como eu falei para vocês, ele representa o filho, né? E assim que ele morre, ele deixa de ter essa responsabilidade. Então, ele deixa de ter que representar o filho, obviamente, né? Então, também gera efeito sobre aquilo que era a sua responsabilidade nos atos da vida civil. E aí a gente vai para as espécies de morte. A gente tem a morte civil, que é uma morte que não ocorre mais, praticamente não ocorre atualmente, né? Quase impossível de acontecer, que é a pessoa que está viva fisicamente e civilmente morto. Não é possível atualmente, como eu coloquei para vocês. Como é que seria um exemplo disso, Arthur? Uma pessoa que fosse, por exemplo, exilada do Brasil, por exemplo. Uma pessoa que está exilada no Brasil e que ela é proibida de entrar no território brasileiro. Isso não acontece mais. Então, a pessoa, tudo em relação a ela e o Código Civil deixa de existir. Por isso que ela está civilmente morta, mas ela está, enfim, vivendo em um outro país, fisicamente viva. Um outro exemplo seria uma pessoa que foi sancionada sobre ela a pena de prisão perpétua, por exemplo. Né? Foi condenada à prisão perpétua. A gente sabe muito bem que aqui no Brasil a pena máxima é de 40 anos. Não é possível pena perpétua aqui no Brasil. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Então a pessoa está viva lá na prisão, mas como está presa pelo resto da vida dela, então ela também não vai poder exercer os atos da vida civil. Até porque ela está presa, não tem como ela exercer alguma coisa. Por isso que ela também está possivelmente morta, mas fisicamente viva. Então aqui no Brasil não é possível de exercer isso. De acontecer isso, né? E aqui a gente tem no item B a nossa morte real, que ela acontece quando a gente constata a ausência de atividade cerebral ou cardiovascular, atestada por exame médica da presença do corpo, parte ou resquício dele. Aqui, neste item B, está falando que não é necessário, por exemplo, a gente ter o corpo inteiro para que seja declarada essa morte real. Supondo aqui que tem um acidente de avião e a gente, por exemplo, só tem um dedo de uma pessoa. E aí tem lá o exame de DNA para saber quem é e tudo, e a gente constata quem é. Depois é procurado o corpo, óbvio, né? É feita toda a investigação, realmente, enfim, os analistas veem se era possível ou não de sobreviver àquela situação, constatado que era impossível dele sobreviver naquela situação, aí no caso não precisa do corpo inteiro para que seja declarada a morte real. Pode ser, por exemplo, um dedo, pode ser um braço, enfim. Por isso que pode ser parte ou resquício do próprio corpo. E aí a gente vem, essa morte real é o mais comum, né, de acontecer. E aí a gente vem para dois casos mais específicos, que é a morte por comoriência ou morte simultânea, e a gente também vai para a morte presumida. Aqui é o seguinte, na morte por comoriência, morte simultânea,
É uma situação que também é bem difícil de acontecer. Já está bem no nome, assim, é uma morte que ocorre simultaneamente entre duas ou mais pessoas, certo? E ela só ocorre em situações que não tem como especificar quem faleceu primeiro. Então, supondo aqui que tem um assalto, e aí o ladrão, né, o bandido, enfim, vai atirar, por exemplo, em um dos vendedores, e aí a bala atravessa o coração de um e depois atravessa o coração de outro. Aí já não seria uma morte simultânea, porque a gente sabe que, em primeiro, acertou o coração de um e depois, mesmo que por segundos, acertou o coração de outro. Então, não foi o caso de uma morte simultânea. Mas agora, por exemplo, a gente tem aí nessa figurinha que eu coloquei para vocês, uma família, por exemplo, saindo para uma viagem. E aí acontece do carro, enfim, derrapar um pouco e tal, e eles acabam caindo de um penhasco. E aí você vai ver depois a situação do carro, enfim, constata-se que todos foram mortos. Não tem como saber qual daqueles morreu primeiro. Então é um caso de morte simultânea, em que justamente não tem como especificar, não tem como ter uma noção de tempo, assim, né? E aí, morte presumida... Oh, foi mal. Pronto. Morte presumida tem duas formas, é até melhor colocar nesse outro slide aqui. Morte presumida a gente tem duas formas, certo? A gente tem a morte presumida com e sem decretação de ausência, tá? Nos casos de decretação de ausência, vocês sabem que tem todo aquele processo de ser declarada ausência e tudo. Enfim, vocês já estudaram isso com a professora, né? A questão da sucessão provisória, sucessão definitiva. Então, vamos deixar esse para depois. Vamos começar aqui pela morte presumida sem decretação de ausência. Aqui, pessoal, é nos casos em que realmente não há corpo, nenhum resquício, nem parte, nem nada, mas há morte por presunção, que é o caso de, por exemplo, uma pessoa estar desaparecida. E aí a gente vai ver os exemplos agora aqui. Na morte presumida sem decretação de ausência, ocorre só em duas situações, certo? De acordo com o artigo 7, sétimo do nosso Código Civil. Ocorre, de acordo com o inciso 1º, ocorre se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida e, no inciso 2º, desaparecido em campanha de guerra ou feito prisioneiro. Não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra, desde que encerrada as buscas. Então a gente vê que nessas duas situações são situações bem, né? Situações bem complicadas, assim, porque uma pessoa desaparecendo nessas duas situações é bem provável que ela esteja morta, né? Então, supondo aqui um exemplo de perigo de vida, né? A gente tem esse filme aí que eu sempre esqueço o nome, eu coloco no meu slide, mas eu sempre esqueço o nome, que tem o Wilson. Mas eu sei que nesse filme, se não me engano, ele estava no avião, né? E acabou tendo algum acidente, alguma coisa, ele foi parar numa ilha, né? E aí, supondo que numa situação real, realmente que aconteça isso, né? Acontecendo isso com um parente seu, por exemplo, você fica assim, poxa, é bem provável que essa pessoa esteja morta, porque ela foi fazer uma viagem de avião, um avião, enfim, aconteceu algum acidente com o avião e tudo, e ela não foi encontrada ainda. Então, é uma situação do item A, extremamente provável de quem estava em perigo de vida. Então, a pessoa, dentro de um avião, sofreu um acidente de avião, é extremamente provável a morte, porque é uma situação de perigo de vida. Né? Agora, supondo que, enfim, uma pessoa tenha ido só comprar pão na padaria e acabou subindo por um mês. Não tem como se constatar que foi em perigo de vida, porque não é extremamente provável, é uma situação comum do dia a dia.
E o item B é bem tranquilo também. Se uma pessoa tiver desaparecido em campanha de guerra ou ter sido feito de prisioneiro durante essa guerra, e aí termina-se a guerra, e depois de 2 anos do fim da guerra ainda não tiver sido encontrado, também é bem provável que essa pessoa tenha morrido, por exemplo, né? Então, nessas duas situações, vai ser decretado a morte dessa pessoa de maneira presumida, sem a decretação de ausência. Então, não vai ter todo aquele processo que vocês vão ver agora, por exemplo, a curadoria dos bens, né, que está no próximo item. Então, aqui é só realmente aconteceu a situação A, a situação B, ter sido feita a investigação e tudo, e realmente foi constatado que não encontrou nada, então vai ser decretada essa morte presumida dessa pessoa. Já aqui, na morte presumida com decretação de ausência, se vocês tiverem alguma pergunta, é só falar, tá? Eu estou vendo aqui o chat. Na morte presumida com decretação de ausência, a gente começa justamente a ausência, né, dessa pessoa que não esteja encaixada nem na situação A nem na situação B. É a pessoa que eu falei, por exemplo, que ia comprar pão na padaria, né? Ela estaria nesse nosso tópico 1.2, que é a decretação de ausência. E ela começa com a curadoria dos bens, que é o seguinte: tendo uma pessoa desaparecida e tudo, né, pode qualquer pessoa requerer ao juiz que seja declarada a ausência e nomear curador que irá administrar e arrecadar os bens do ausente por 1 ano. Tá? Então, supondo que o Joãozinho vá para a padaria e desapareça, pode qualquer pessoa falar com o juiz assim: ó, juiz, o Joãozinho está desaparecido e tudo por tanto tempo, e eu quero que seja declarada a ausência dele, certo? E que seja nomeado um curador para administrar e arrecadar os bens dele por 1 ano. E, neste meio tempo, desse 1 ano, vai ser lançado 7 editais para que o ausente entre com sua posse novamente. Então, vai ser lançado 7 editais, que o ausente vai poder ver a qualquer momento, né, durante esse 1 ano, e assim que ele ver, ele vai ter ciência, né, de que está sendo feita a curadoria dos bens dele, está sendo feita a arrecadação dos bens dele, e que se ele voltar durante esse 1 ano, ele pode normalmente arrecadar os bens dele de volta. E aí, no caso, supondo aqui que o Joãozinho, antes de ir na padaria, ele deixou um representante ou um procurador, que é uma pessoa que vai o representá-lo, para administrar os seus bens. Nessa situação, tem que esperar 2 anos para que aconteça que qualquer pessoa pode requerer ao juiz que seja declarada a ausência e nomear curador. Se ele tiver deixado um representante, vai ter que esperar 2 anos para que qualquer pessoa possa requerer. E aí, no caso, supondo aqui que o Joãozinho foi lá comprar pão na padaria, hoje, por exemplo. Só que aí, antes dele ir, ele deixou um representante administrando os bens dele. Se ele, vamos supor, desaparecesse por 1 mês, e aí lá em novembro, eu, por exemplo, quisesse requerer ao juiz que fosse declarada a ausência e que fosse nomeado um curador, eu ia ter que esperar 2 anos, ou seja, 1 ano e 11 meses, né, já que passou 1 mês já, né, porque ele deixou um representante para cuidar dos bens deles. Agora, se ele só tiver saído sem deixar nenhum representante nem nada sobre os bens dele, aí, enfim, óbvio, né, que tem que passar um tempo, né, não pode só ele, enfim, ir na padaria hoje e aí ele não voltar amanhã, eu já ir, não, tem que pelo menos passar um tempo, né, para que realmente seja algo em comum. E aí, no caso, se ele não tiver deixado nenhum representante, não tem para que eu esperar 2 anos. Assim que já ficar uma situação em comum, eu já posso entrar em contato com o juiz para que seja declarada a ausência e nomear um curador para cuidar dos bens dele.
E esse curador, ele vai administrar os bens, claro, porque sem ter ninguém, né? A pessoa está desaparecida, então tem que ter alguém para administrar esses bens, como também tem que ter um curador para que ele possa arrecadar esses bens. Ele tem que juntar todos os bens que este ausente possui para que seja, por exemplo, feita a sucessão, né? Que vocês vão ver agora direitinho. E aí eu coloquei para vocês no 1.2 a ordem de preferência para a curadoria, né? Que, enfim, eu já falei para vocês, né? Essa questão da curatela, da tutela, eu já expliquei direitinho para vocês, né? Que a tutela é mais por conta da idade e a curatela é mais por conta de uma situação, né? Por exemplo, as situações que a gente estudou, do ébrio habitual, do viciado em tóxico, isso aqui é uma outra situação, né? Ele estando ausente. E aí tem uma ordem de preferência para que o juiz possa escolher, podendo ser, em primeiro lugar, a cônjuge, depois os ascendentes e depois os descendentes, tá? Tem que ter essa ordem. Então, supondo que o Joãozinho foi lá comprar o pão e aí ele desapareceu, quem vai ter preferência vai ser a mulher dele, se ele for solteiro. Então, vai ser o pai dele, ou a mãe dele, o avô dele, ou a avó dele. E se não tiver nenhum desses, vai ser, então, os descendentes, né? O filho dele, o neto dele, enfim. Quem ele tiver nessa ordem de preferência, tá? Vocês conseguiram entender essa primeira fase aqui da curadoria dos bens? Vocês estão vendo que tem muitos artigos, né? Do 22 até o 39. Então, eu coloquei aqui no slide de forma bem resumida. É importante que vocês deem pelo menos umas olhadinhas nos artigos. Se tiverem dúvida em algum deles, podem falar comigo, que dá super certo. Valeu, Thalia. Quero vocês respondendo também, gente. Tá só a Thalia respondendo. E aí a gente vai para a fase 2, que é a sucessão provisória. A sucessão provisória é o seguinte, eu não falei para vocês que o curador vai cuidar dos bens, né, para que, por exemplo, supondo aqui que ele tem um cavalo, por exemplo, como o bem dele, né? Se ele desaparecer e ficar lá meses e tudo, o cavalo lá passando fome, sem ter ninguém para cuidar dele, nem nada, não. Por isso que o juiz vai justamente nomear um curador para que possa cuidar dos bens dele. Né? Supondo que ele tem uma plantação, tem que ter alguém para cuidar dessa plantação. Supondo que ele tem um cavalo, tem que ter alguém para lá dar comida ao cavalo e tudo, fazer todo cuidado. E aí, por que o juiz faz isso? Por que o juiz faz essa curadoria? Para que ele possa cuidar dos bens e possa arrecadar os bens, juntar todos os bens que o ausente tinha, para que justamente a gente tenha essa sucessão provisória. São os interessados para requerer a abertura da sucessão provisória a cônjuge, os herdeiros legítimos, presumidos ou testamentários. Todos esses aqui que eu falei agora são herdeiros, tá? E aí, pessoas que tiverem direito sobre os bens dependente da morte do ausente e credores de obrigações vencidas e não pagas. Vamos falar de um por um aqui. Sucessão provisória cônjuge, assim, a gente sabe, né, que é, enfim, a esposa, o marido, né, dessa pessoa. Os herdeiros legítimos são os herdeiros que realmente são, como é que eu posso falar? São realmente do DNA, né, do ausente, que realmente vieram dele, né? E aí a gente tem os presumidos, que são, por exemplo, os de doação, né? E a gente tem também os testamentários, que vocês lembram que eu falei de vocês do testamento, né? Que a pessoa faz o testamento para que ela, por exemplo, coloque no testamento dela que o cavalo dela vai para tal pessoa se ela falecer e tudo. Então, o testamento vem justamente para que ela possa estabelecer algumas coisas caso ela venha a falecer, né? Então, supondo que aquela plantação dele, ele coloque lá, esta é minha plantação, vai para o meu amigo, tal, tal, tal. Então, tem essa questão do testamento,
E aí, pessoas que tiverem direito sobre os bens dependentes na morte do ausente. Então, é bem parecido, né? Justamente está bem no nome, né? São pessoas que têm direitos sobre os bens que o ausente possui, e que foi estabelecido que se ele morresse, ele teria direito a esses bens, né? Então, supondo que, enfim, tenha sido feito algum contrato, alguma coisa assim do tipo, que dê realmente o direito a esse bem a alguma pessoa, enfim, que este ausente conhecia, né? E que se ele morresse, esta pessoa teria o direito aos bens que ele possuía, o ausente, né? E, por fim, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Aqui, credores, eu acho que vocês ainda não viram muito bem essa nomeação, credores, né? Vocês vão ver mais em obrigações, né? Mas, para fazer aqui a diferenciação, a gente tem os credores e os devedores, certo? Os credores são justamente as pessoas que os devedores estão devendo, né? Então, supondo que eu moro de aluguel e eu estou devendo 2 meses do meu aluguel, eu vou estar devendo para o credor, né? E obrigações vencidas e não pagas, que é justamente isso que eu falei para vocês agora. Por exemplo, o aluguel, né? Então, a pessoa que eu fiz o contrato, né, de locação, de aluguel da minha casa, e aí eu estou devendo 2 meses de aluguel para ela, por exemplo, né? Então, é uma obrigação vencida porque já passou o tempo e não paga porque eu não paguei. Então, os credores, né, essas pessoas que não tiveram o pagamento atendido de alguma obrigação, não precisa ser necessariamente dinheiro, pode ser, por exemplo, algum serviço, né? Então, supondo que o Joãozinho, antes dele desaparecer, ele fosse, por exemplo, cantar em um bar, e aí, no caso, ele desapareceu, e aí ficou mal tempão, ele não foi cantar nesse bar, não foi, tudo, então ele deixou de fazer uma obrigação, que foi um serviço, né? Vocês vão ver isso mais no próximo semestre, em obrigações, né? Mas o que importa é que foi uma obrigação que já passou do tempo, né, vencida, e que não foi paga, tá? Então, são interessados para requerer a abertura da sucessão provisória estas pessoas que eu falei para vocês. Nenhuma outra pode requerer a abertura da sucessão provisória. Aqui a gente vê uma diferença, né? Que aqui qualquer pessoa pode requerer ao juiz. Já aqui não. Aqui só essas pessoas que eu citei para vocês podem requerer a abertura da sucessão provisória. Beleza. E tá no nome, né? É uma sucessão provisória. Não é algo que vai ser permanente, realmente, né? Então vai ser uma sucessão que os bens, né, desse ausente, né, o cavalo, a plantação, como eu falei para vocês, vão passar para outras pessoas provisoriamente. Então, como vocês vão ver ainda comigo, se esse ausente voltar, por exemplo, ele ainda vai ter direito a esses bens, porque é uma sucessão apenas provisória. E aí tem algumas restrições a alguns interessados. Terão que dar garantias da restituição dos bens, né? Mediante penhoras e hipotecas equivalentes aos bens respectivos. Penhoras e hipotecas, vocês entendam aqui que é só uma garantia, certo? Então, supondo aqui que eu, por exemplo, sou um credor do Joãozinho. E aí, no caso, eu peguei como bem o cavalo dele, certo? Para que eu possa garantir que eu vou dar esse cavalo de volta, eu tenho que dar uma garantia, que seria justamente essa penhora e essa hipoteca. Tá? Então, entendam esses dois nomes apenas como uma garantia do bem que eu peguei para mim, tá? Que era dele. Porque no caso de eu não conseguir devolver o cavalo, por exemplo, eu cuidei muito mal dele, tudo, ele, enfim, adoeceu por conta disso, acabou morrendo, eu vou ter que dar essas garantias que eu já havia
tido como restrição, antes mesmo de eu pegar o cavalo para mim, certo? Só que aí, os herdeiros necessários, que é justamente os herdeiros legítimos, tá? Vocês entendam herdeiros necessários, como os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Eles não terão que dar as garantias que foram citadas, né? A penhora e a hipoteca, por exemplo, certo? Então, voltando aqui, a gente tem pessoas que tiveram sobre bens dependentes da morte do ausente e os credores de obrigações vencidas e não pagas. Esses dois, que eu falei agora, vão ter que dar a garantia, certo? Agora, comprovada a qualidade de herdeiro necessário, os ascendentes, descendentes e a cônjuge, esses que eu falei agora, não vão ter que dar a garantia, tá? As garantias vai ser apenas para os credores e para essas pessoas que tiverem direito sobre os bens dependentes da morte, tá? Os ascendentes, os descendentes e a cônjuge não terão que dar a garantia, claro, até porque eles são da mesma família, né? Então, supondo que eu fosse, por exemplo, o filho desse Joãozinho, né? E eu pegasse o cavalo para mim, mesmo que o cavalo fosse a falecer depois, eu não teve nenhuma restrição sobre mim para que eu tivesse que dar uma garantia sobre aquele cavalo. Então, se ele acabar falecendo depois, eu não vou ter que dar nada como garantia. Então, se o Joãozinho voltar depois, eu não vou ter que dar nada para ele, até porque eu sou filho dele, né? Eu tenho uma qualidade de herdeiro, né? Então, eu sou descendente dele, certo? Esses herdeiros necessários, pessoal, são os que legalmente eles têm que possuir, certo? Uma porcentagem sobre os bens que vão ser herdados. Então, supondo aqui, os descendentes, eles têm que ter pelo menos 50%, 50% de porcentagem, certo? Sobre os bens como herdeiros, né? Então, eles são herdeiros necessários, porque pela lei, a lei coloca que, desses bens que vai ter a sucessão, 50% é no mínimo dos descendentes. 50% no mínimo. Então, é essa a qualidade de herdeiros necessários, tá? E aí, essa fase de sucessão provisória possui duração de 10 anos, certo? 10 anos. Após o início dela, né? Só que aí, no caso, se essa pessoa que tiver desaparecido, é até algo que eu deixo bem aberto aqui para vocês. Bem aberto não, bem importante aqui para vocês, que até eu já vi uma questão dessa na prova dela. Se eu falei aqui para vocês agora que tem duração média de 10 anos essa fase, né, aqui, de sucessão provisória. Mas se esse ausente tiver mais de 80 anos de idade, em vez de ser 10 anos, vai ser 5 anos do início dessa sucessão provisória para ir para a sucessão definitiva, que é que vocês estão vendo lá embaixo, certo? Então, tendo menos de 80 anos, vai ser 10 anos a duração dessa fase. Se ele tiver com 80 anos para cima, vai ser 5 anos a duração dessa fase, certo? E isso, obviamente, né, sem nenhuma notícia, sem ninguém ter visto ele, nem nada, né? Essa aqui a gente sabe que dura 1 ano, né? A gente viu bem aqui que é 1 ano. Pode durar até 3 anos, né? Como eu falei para vocês, se ele tiver deixado um procurador ou um representante, a gente vai ter que esperar 2 anos por conta do procurador e do representante, e mais 1 ano porque é o tempo normal nessa fase de curadoria dos bens, que eu falei para vocês, que vai ter 7 editais, que vai ser arrecadado os bens, então demora em média 1 ano, certo? Já que pode ser de 5 anos ou até 10 anos. Então a gente vê que é um processo que, nossa, pode durar 13 anos. Né? Então é algo que demora, né? Bastante. Ficou alguma dúvida nessa primeira fase, nessa segunda fase? Estou falando que só.
Falem aí no chat se ficou alguma dúvida. É bastante coisa. Essa parte aqui assim, do início é a parte mais chatinha, assim, na minha opinião, porque eu falei para vocês, são muitos artigos, né? Do artigo 22 até o 39. E eu tô resumindo bem resumido, sabe? Bem resumido mesmo. Então, por isso que eu aconselho vocês a darem uma olhadinha nos artigos. Mas é isso. Deem preferência ao que está aqui no slide, né? Porque eu coloco realmente o que é mais importante, assim. Se vocês forem ler aquilo tudo, vai acabar endoidando mais ainda a cabeça de vocês. Mas o que é mais importante vocês saberem aqui? O tempo, certo? Vocês fiquem ligados nessa questão do tempo. A duração média, né? E vocês também se liguem nessa questão aqui do representante do procurador, a ordem de preferência para a curadoria. E a gente vai vendo aí mais coisas depois. Sucessão definitiva implica em decretação da morte. Por que é definitivo? Porque é aqui que realmente vai ser declarada a morte daquela pessoa. Então, gente, a pessoa pode sumir por 13 anos. Ela pode estar morta por 13 anos, no máximo, né? Que só passado 13 anos é que vai ser declarada a morte daquela pessoa. Olha a demora, né? Nesse caso aqui. Nos outros casos, como eu falei para vocês, é algo que procurou, enfim, depois da guerra, por exemplo, procurou depois de 2 anos do fim da guerra, não achou, pronto, morreu. Aqui não, aqui pode ser até 13 anos. E aí, na sucessão definitiva, vai ser implicada a decretação de morte dessa pessoa. E aí, os sucessores vão deixar de ser provisórios e vão adquirir o domínio e a livre disposição dos bens. Então, na sucessão provisória, eles tinham aqueles bens do ausente e tinham que cuidar deles, né? Porque, supondo que o ausente voltasse, né? E eu só não tivesse cuidado do cavalo, não tivesse cuidado da plantação, eu ia ter que pagar tudo para ele depois. Só que aqui na definitiva não, na definitiva, agora é seu, essa pessoa foi declarada morta e agora você pode fazer o que quiser com esses bens, sem nenhuma garantia. Então pronto, aí eu posso, enfim, botar o cavalo para, sei lá, fazer qualquer coisa com ele, vender a plantação dele, posso vender o cavalo. Antes disso, eu não posso nem vender, eu não posso, enfim, deixar de cuidar, eu não posso destruir, né, o bem. Então, por conta de ser uma associação provisória, né? Vamos em frente. Aí aqui é o caso, né, do retorno do ausente em cada uma das fases, né? Na fase de curatela, como eu falei para vocês, que é a primeira fase, se o ausente voltar, não vai ter nenhum prejuízo para a sua propriedade sobre o patrimônio. Então, resumindo, o que vai acontecer nessa primeira fase da curatela? Se ele voltou, ele viu lá os editais e tudo, enfim, e ele voltou, ele vai ter a posse normal dos bens dele e tudo, enfim, vai estar tudo correto. Não tem nada que vai implicar na posse dele, né? Até porque no máximo até 3 anos, né? Então, como não é um longo tempo, então ele vai ter a posse normal dos bens dele, né? Na sucessão provisória, vai acontecer o seguinte: se provado que a sua ausência foi voluntária e sem justificativa, perde o direito aos frutos e rendimentos sobre os seus bens. Caso for provado com justificativa plausível, tem o retorno dos bens junto aos frutos e rendimentos. Aqui é um exemplo bem tranquilo aqui, ó. Eu falei para vocês o exemplo da plantação, né? E aí a gente sabe que a sucessão provisória ela pode durar até 10 anos, né?
E aí, pensando aqui, né? Se essa plantação, durante esses 10 anos, todos os vegetais, tudo que foi produzido para aquela plantação, supondo aqui que é uma plantação de... vamos supor aqui que é uma plantação de banana, supondo aqui, certo? Todas aquelas bananas que forem produzidas durante os 10 anos, por exemplo, o que vai acontecer com elas? É justamente os frutos e rendimentos. Aquilo é um rendimento da plantação, né? Aquela banana que foi produzida nela. E aí, se esse ausente ele voltar com uma justificativa plausível da sua ausência, supondo aqui o Joãozinho foi lá comprar pão e tudo, só que aí no meio tempo teve um sequestro relâmpago sobre ele, e aí ele foi sequestrado e tudo, e foi levado para outro país, supondo assim, certo? Obviamente é uma justificativa plausível para que ele ficasse ausente, né? Aí agora, só supondo assim, o Joãozinho, em vez de comprar pão, foi comprar cigarro, e aí deixou o filho, deixou a mulher e tudo, sem nenhuma justificativa plausível, aí depois ele, enfim, sumiu por vários anos e tudo, e depois ele viu a casa dele, sentiu saudade e voltou para casa. Não é uma justificativa plausível, obviamente, né? Então, supondo que ele tivesse uma plantação de banana, todas aquelas bananas que foram produzidas, né, como frutos, ele não vai ter direito sobre elas, ele perde o direito sobre elas. Essa é a única diferença. Que se tivesse uma justificativa plausível, ele teria direito aos frutos e rendimentos sobre seus bens. Supondo aqui um outro exemplo, para que vocês possam entender melhor. Vamos supor aqui que ele tenha, por exemplo, uma fábrica. Tudo que foi produzido dentro daquela fábrica, ele não vai ter direito, no caso, se ele não voltar com uma justificativa plausível, da mesma forma. Então, todo o rendimento, todo o fruto dos bens, que, enfim, durante esse ano, né, que geralmente dá tempo, né, de ser produzido. Então, durante esse tempo, ele não vai ter direito se ele voltar sem justificativa. Tem que ter justificativa para que ele possa ter direito sobre aquilo. Essa é a diferença na sucessão provisória, certo? É apenas sobre os frutos e rendimentos, tá? Apenas sobre isso. Frutos e rendimentos, não fiquem preocupados sobre o que é isso, tá? Que vocês vão ver melhor depois quando forem estudar sobre bens, ainda nessa matéria de Direito Civil 1, tá? Então, relaxem. Apenas vejam essa diferença aí, dessa justificativa plausível e não plausível, tá? E aí, a última, na sucessão definitiva, terá o ausente apenas direito aos seus bens no estado em que forem encontrados, não respondendo os sucessores por qualquer dano à integridade ou por alienação do bem. É justamente o que eu falei para vocês. Supondo aí que essa menininha é filha, por exemplo, do Elon Musk, certo? E aí, o Elon Musk já está desaparecido por mais de 10 anos. E aí já foi decretada a sucessão definitiva dos bens do Elon Musk. Então, supondo aqui que ela ficou com um foguete dele, certo? E aí, ela soube... E aí ela, enfim, sabendo dessa sucessão definitiva, sabendo que agora ela tem 100% do direito sobre o foguete, ela, enfim, pensando no dinheiro dela, caso o Elon Musk voltasse, o que ela fez? Ela já foi lá e vendeu o foguete dela. E aí depois o Elon Musk volta e tudo, disse que deu uma volta lá na Lua e tal, e aí voltou aqui para o planeta Terra, e aí ele pergunta do foguete dele. E aí ela vai justamente falar, olha, já estamos aqui na sucessão definitiva, eu tinha 100% do direito sobre seus bens e eu vendi ele. E aí o Elon Musk não vai ter direito a nada, porque justamente está na fase de sucessão definitiva. Então, pegando aqui, por exemplo, do Joãozinho, da mesma forma, se, por exemplo, o cavalo do Joãozinho, por exemplo, eu estava lá com a posse do cavalo e tudo,
mas eu não cuidei muito bem dele e tudo, enfim, ele acabou ficando um pouco doente, e aí o cavalo tá doente e tudo. Eu vou responder por algum dano à integridade do cavalo? Não vou, porque justamente o ausente ele vai ter direito aos bens na forma que ele foi encontrado, certo? Então, se o bem for vendido, se o bem tiver algum dano, não vai ter nenhuma importância, porque ele vai ter direito apenas no estado em que foi encontrado. Se eu vender o cavalo e ficar com dinheiro para mim e tudo, gastar todo o dinheiro, pronto, da mesma forma. Então, nessa fase de sucessão definitiva, o ausente vai ter direito apenas no estado em que foi encontrado. Se não tiver nada, ele vai ter direito a nada. Se tiver destruído, ele vai pegar a coisa do jeito que está. E, enfim, vai ser isso, né? Apenas nessa sucessão definitiva. Então, vocês entendam a diferença entre essas três fases, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês um mapinha mental, porque é muita coisa, né? Então, acho que fica bom esse mapinha mental para vocês. E é basicamente isso. Ficou alguma dúvida? Se quiserem que eu volte algum slide, alguma coisa, é só falar. Eu acho que esse é o último slide. O último slide. Beleza, galera. Vou preparar aqui a presença de vocês. Mas é um conteúdozinho bem extenso, sim. É normal vocês terem dúvidas sobre ele, tá? Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com ele, realmente foi bem dificilzinho, mas é normal. Terminando aqui a listinha de vocês aqui da presença. Espera aí. Vou enviar aqui para vocês. E é isso. Vitória, se quiser falar alguma coisa também. É isso, galera. Já tá no chat aí a frequência de vocês. O link para vocês preencherem. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa eu parar aqui a gravação também.